Boa tarde a todos. Como nós havíamos combinado, essa aula seria gravada, né? Então nós estamos aqui na página 20 e vai falar sobre a Palestina no Novo Testamento. O principal ponto aqui é o domínio do Império Romano. Como nós já sabemos, né? Já tocamos nesse assunto por várias aulas, várias vezes, até falando da história da igreja. O Império Romano ele foi o principal império da antiguidade, né? Sem dúvida foi o maior, aquele que por mais tempo e que dominou por um território mais extenso em toda a história humana. E nesse período de Jesus, né, do Novo Testamento, era exatamente o Império Romano que estava no poder, né? O rei Herodes, o primeiro Herodes, chamado Herodes o Grande, foi o primeiro rei de uma dinastia chamada dinastia Asmoniana, que também foi dominada pelo Império Romano. Ele estava ali sob a autoridade do Império Romano. Aí embaixo aqui vai falar sobre a Galileia, né, região da Galileia. Todos vocês já leram, né, no Novo Testamento, aquela região que fica ali perto de Jerusalém, Mar da Galileia, lugar onde Jesus por várias vezes navegou para sair de uma cidade para outra. Foi um lago muito importante no ministério de Jesus, né? Ali as tempestades que aconteceram. Então a geografia daquela região é uma terra que é muito seca, né? É uma terra seca, árida, porém o milagre de Deus ali foi visto por várias vezes, né? Nas plantações, né? Na cultura de vários produtos ali que nós vemos na Bíblia, lemos, né, nos textos bíblicos, principalmente a azeitona, né? Romã, região da Galileia, Cafarnaum, ali Judá, figueiras. Apesar de ser uma região com uma terra muito árida, é uma região que, como nós sabemos, é abençoada por Deus, a terra que o Senhor escolheu para o seu povo, né? Até hoje eles fazem milagres acontecerem ali em relação à terra, né? E a região, por falta de tantas coisas que nós temos aqui e lá eles têm falta. Por exemplo, até a água é muito valorizada naquela região. Os judeus hoje eles têm técnicas, né, de tirar sal da água, porque a água ali é um produto bem escasso. Então a região da Galileia é uma região muito lida, né, falada na Bíblia, a região onde Jesus andou muito ali. Na página 20 tem a região da Samaria. A região da Samaria tem aquele ponto que todos nós, quando lemos a palavra de Deus, ficamos meditando, né? Por que aquele ódio entre judeus e samaritanos? Por que aquele problema tão grave, né, em relação a esses dois povos, e sendo que eles eram um povo só no período de Davi, no período de Salomão, né? Depois do período de Salomão, com a separação dos reinos, a Samaria ficou sendo a capital das 10 tribos do norte. E por causa da desobediência, em várias ocasiões, né, nós lemos isso na palavra de Deus, Deus permitiu que o Império Assírio viesse lá no ano próximo a 722 a.C. e dominasse aquela região, e por causa desse domínio aconteceu uma mistura de povos, não somente de assírios, mas também de outros povos que foram para aquela região e se misturaram ali com os judeus, né? Que no caso eram israelitas, né? Os judeus israelitas que moravam naquela região, né? Aí tem a região da Judéia, né? O nome vem do aramaico e, lógico, faz alusão aos judeus. E foi a região que Jesus também andou muito, na região de Jerusalém, Hebrom, Jericó, Belém, aquela região ali próxima a Jerusalém.
E um ponto importante da geografia daquele lugar é o deserto da Judéia, o deserto para onde Jesus foi e ficou ali 40 dias, 40 noites em jejum. No Mateus capítulo 3 e 4 vai falar sobre essa passagem da vida de Jesus, e aconteceu exatamente no deserto da Judéia. E depois nós temos aqui a região de Decápolis, uma região que foi estabelecida ali, colocada não por judeus, mas por estrangeiros, provavelmente no período do domínio de um dos generais de Alexandre, Aquela região foi estabelecida, e com a dominação do Império Romano, aquela região ficou conhecida como a região das 10 cidades, Decápolis, daí vem o nome 10 cidades, Deca e Polis, a junção dessas duas palavras, 10 cidades. E aparece ali nos escritos bíblicos 3 vezes no Novo Testamento: Mateus 4, 25, Marcos 25, Marcos 5, 20. Nossa, o nariz está... Marcos 5, 20 e 7, 31. Coceira. Me desculpem. Aquela região ali era uma região que nós temos uma história que eu considero muito importante, que é a história do endemoniado de Gadara. Em um outro texto, em outro evangelho, fala que era Gerasa. Mas como nós conversamos isso em outras ocasiões, não se preocupem, Isso não quer dizer que existem erros grosseiros na Bíblia, não é isso. Porque a essência da história é que Jesus estava preocupado com aquele endemoniado. Um texto de Mateus fala que eram 2, e em Lucas fala que era um só. Marcos também tem esse texto citado. Então um evangelho diz que são 2, o outro evangelho diz que é apenas um. Mas como nós estamos falando aqui, nós estamos tratando da inerrância e dos erros que a Bíblia contém, mas estamos tratando da geografia, Então, pensando um pouquinho, não tem como sair muito desse tema, mas eu gostaria que vocês pensassem na essência da história, Não no contexto, porque a Bíblia contém erros. Isso não é o importante. O importante é o que a Bíblia traz de bênção para nós, Os relatos que a palavra de Deus traz, e é isso que nós temos que entender. Então, a região de Decápolis, eu só estou falando, abrir esse parênteses aqui, por causa que na região de Decápolis ficava tanto a cidade de Gerasa, como a cidade, não era cidade, na verdade eram aldeias, pequenininhas, de Gadara e de Gerasa, tá certo? Aí vai ter as características da região, aqui vocês podem ler na página 22, tá? Depois vai falar sobre a região da Pérea, que é pouco falada, Significa terra além do Jordão. Não há uma citação direta na Bíblia sobre esta região, porém há evidências de que algumas situações do Novo Testamento se referiam a esta região. Aí vocês têm as referências aí na página 23. Depois nós, pensando aqui no Egito, da importância do Egito e do rio Nilo para a antiguidade, isso é importante salientar. A história secular, ela dá uma importância muito grande para a região do Egito, exatamente a mesma importância que tem a região da Mesopotâmia. Por quê? Porque historicamente as primeiras civilizações, elas são dessa região, da região do Nilo, ou seja, do Egito, e da região do Tigre e do Eufrates. É comum na antiguidade os povos, os primeiros habitantes, eles irem para a região dos rios, Claro que por uma coisa óbvia, Porque o rio é água, a água é vida, e tudo ali em volta, acontece em volta do rio, as plantações, a própria água para beber, para se sustentar, e tudo acontece. Os povos antigos sempre iam para as margens dos rios para começarem ali as suas habitações, e começaram ali as grandes nações,
do lado dos rios. Tá certo? Então o Egito teve essa importância, biblicamente, todos conhecem e sabem da importância do Egito, de como o Egito foi usado por Deus para abençoar o povo de Israel, né? Começando lá por Moisés, depois até o próprio Jesus, quando criança desceu para o Egito com seus pais, depois o Senhor os trouxeram de volta. E é uma região muito interessante, a história egípcia, as várias dinastias dos faraós, os costumes, a religião, uma história muito, muito rica, né? A parte geográfica também muito bonita, as pirâmides, né? Que são algo assim misterioso para a humanidade, que foram construídas e estão lá até os dias de hoje. Tem uma citação aqui dos Hicsos. Eles é um povo, né, que habitou ali na região do Egito, né? Inclusive há especulações de que quando o povo de Israel estava no Egito, os Hicsos também estavam, mas são só especulações. E eles formavam, né, tribos nômades que caminhavam aí por toda aquela região, né, da Mesopotâmia, Canaã e Egito, e eles se estabeleceram, ficaram um bom tempo na região do Egito. Não dá para afirmar que foi no tempo que Israel também esteve ali, mas há algumas passagens na história que realmente confirmam que os Hicsos habitaram o Egito juntamente com Israel. O cristianismo no Ocidente, aqui vai tratar da expansão, né, do cristianismo no Ocidente. E lendo o livro de Atos, nós vamos ter aqui todos essas posições geográficas aqui que está na apostila, tanto a região da Arábia, Damasco, a cidade de Antioquia, a região da Ásia Menor, onde nós temos o relato do livro do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse. A região da Ásia Menor, para que nós tenhamos isso em mente, para nos localizarmos, ela ficava na região da Turquia. Todas aquelas igrejas e muitas cidades que Paulo visitou, que Paulo começou ali algumas comunidades cristãs, todas elas ficavam na região grega, próximas à Turquia, e esticou um pouquinho o ministério e as cidades onde Paulo visitou, elas se esticaram um pouquinho até Roma, né? E depois, na própria carta aos Romanos, Paulo ele diz que tem a intenção de chegar até a região da Espanha, que durante a Idade Média, final da Idade Antiga, era conhecido como Península Ibérica, tá? Então toda a história do Novo Testamento, da evangelização, vamos pensar assim, do Novo Testamento, ela se deu no território do Império Romano, ou seja, no Oriente Próximo, que é conhecido como Oriente Médio, na Ásia Menor e na Europa, como nós conhecemos hoje. Então não tem muito segredo não. Nós mostramos alguns mapas aí nas últimas aulas. Então aqui na página 28 vai falar sobre a importância da Grécia. A Grécia, ela não era, na antiguidade, ela não era como nós a conhecemos hoje. Eram várias cidades, chamadas cidades-estado, que formavam a região da Grécia. Inclusive o próprio Alexandre, que era macedônico, nascido na Macedônia, mas quando nós falamos em Império Grego, nós pensamos em Alexandre o Grande. Mas a região da Grécia foi uma região importantíssima para a expansão do cristianismo, né? Aquelas cidades que faziam parte ali do Império Romano tinham uma influência muito grande da Grécia.
E uma coisa que é sempre importante lembrar é a importância da língua grega para o Novo Testamento. Então todos vocês sabem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, chamado grego koineu, grego popular, e que os habitantes do Império Romano eles falavam grego, conheciam o latim, né? A nobreza principalmente, o exército, mas a língua comum era o grego, a língua grega, o grego chamado grego popular. Então essa além da importância geográfica da Grécia, a importância maior, ao meu ver, foi a facilidade de comunicação que nós devemos para vocês, né, ter essa noção da permissão de Deus em vários momentos da história. Deus permitiu que o Império Romano crescesse para que o cristianismo tivesse a oportunidade de crescer também. Deus permitiu que os gregos dominassem um determinado período da história e implantassem a sua cultura. Por quê? Porque lá na frente, posteriormente, o cristianismo ele iria crescer sob essa língua. Eles não falavam aramaico, exceto os primeiros cristãos, né, que eram da região de Jerusalém e Israel como um todo. Mas depois do Pentecostes, nós entendemos a importância da língua grega para o crescimento também do cristianismo e da importância da Grécia enquanto território, né? Aqui na página 30 vai falar sobre as cidades de cultura helênica, que é a cultura grega, né, que nós estamos falando agora, a importância para o Novo Testamento, a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, a importância dessa região de Tarso, que é exatamente aquela região que eu falei agora há pouco, que ficava tudo ali entre a Turquia, a Palestina e a parte de cá do Oriente, aliás, do Império Romano. Na página 30 também vai falar sobre Alexandria, né, que foi uma cidade fundada por Alexandre o Grande, e essa cidade ela teve uma importância muito grande para os primeiros cristãos. Ela era uma cidade muito próspera, que tinha também facilidade de navegação, portos importantes, e foi uma cidade onde muitos cristãos viveram na antiguidade. Norte do Egito. Aí nós vamos ver na apostila também as cidades do Novo Testamento, né? A cidade de Filipos, né? O nome foi dado em homenagem a Filipe II, que foi pai de Alexandre. Quando nós pensamos em Filipos, nós já lembramos da carta aos Filipenses, da igreja que estava na cidade de Filipos, da importância que essa igreja teve também no ministério de Paulo e no crescimento do cristianismo, né? É exatamente naquela região que eu estou falando para vocês agora, né? Perto ali da Turquia, da Grécia embaixo. Toda a história do Novo Testamento geograficamente não vai sair da Europa, vamos dizer assim, da região da Turquia, que a Turquia hoje, uma parte ela pertence à Ásia e outra parte à Europa, ao Oriente Médio, aliás, né? Conhecido como Ásia Menor naquela época. Vai falar sobre a cidade de Filipos, Tessalônica, né? Nós já lembramos da carta à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Atenas, né? Que foi o berço aí da civilização moderna. Tem uma passagem muito interessante em Atos, quando Paulo ele está aguardando ali os seus companheiros, e ele fica na cidade de Atenas, e tem aquela passagem maravilhosa sobre o Deus desconhecido, que nós comentamos algumas vezes, e tema, né, de dar uma pregação maravilhosa sobre o Deus desconhecido, daquela praga que aconteceu em Atenas séculos antes de Cristo e de Paulo, e eles
levantaram altares, sacrifícios a vários deuses, e aquela praga não passava. E um homem lá, um sábio, teve a ideia de falar, de pensar, né? Olha, nós já erguemos vários altares, por que que nós não ergamos aqui um altar ao Deus desconhecido? Porque existe um Deus que fez todas as coisas, existe um ser supremo, assim que eu estou colocando aqui nas minhas palavras, né? Nós já erguemos altares a vários deuses aqui, não deu nenhum resultado. Então vamos erguer um altar ao Deus desconhecido. Aí a história é um pouco longa, né? E resumidamente, eles pegaram ali e ergueram sim um altar ao Deus desconhecido. E esse altar, e a partir do momento que eles fizeram sacrifícios, tem os detalhes da história que é muito bonito, mas uma outra oportunidade a gente conta. Essa praga ela cessou, né? E esse altar, ele ficou praticamente esquecido, né? Com o tempo, o ser humano tem a tendência de se esquecer, né? Dos benefícios que recebe. Esse altar ficou desconhecido. Mas um pouco antes de Paulo, alguém pegou esse altar e colocou lá no Areópago, junto com outros altares. E foi exatamente nessa passagem que Paulo vai e aproveita a situação ali em Atenas do Deus desconhecido para apresentar o Deus da Bíblia, o Deus dos Hebreus, né? Então é uma história muito bonita. E Atenas foi uma cidade, e ainda é uma cidade muito importante para a humanidade, né? Corinto, né? Que falar de Corinto, a igreja que estava lá em Corinto, o crescimento, a importância dessa cidade, seus portos, a sua estrutura, e também a sua religião, né? A religião da cidade de Corinto, os templos que existiam lá, uma cidade muito antiga, provavelmente fundada pelos fenícios. Mas a importância que essa cidade teve para o crescimento também do cristianismo. Depois nós vamos ler aqui sobre Roma, a cidade mais importante da antiguidade. Ela tem ali um contexto da sua história que remonta o século VIII antes de Cristo, né? Lá pelo ano 763 antes de Cristo. Roma já estava ali nascendo, né? Existe uma lenda a respeito do nascimento de Roma, mas a sua posição geográfica ela é citada na Bíblia, tanto profeticamente quanto historicamente, e Roma foi a principal cidade da antiguidade, justamente porque o Império Romano tinha sua sede na cidade de Roma. A igreja de Roma também foi uma igreja muito importante, e principalmente no início da Idade Média, e também no início da história da igreja, o bispo de Roma, ele tem a palavra uma proeminência. Ele é um bispo que como se diz, o bispo mais notado, o principal das igrejas, porque estava na cidade, capital do império, e também era a cidade mais, a população maior, né, em relação à densidade demográfica, e era a principal cidade do império. Então, automaticamente, a igreja da cidade de Roma era a principal igreja do cristianismo antigo, e consequentemente o bispo da cidade de Roma era o bispo mais importante. Daí vem a importância, lá no início da Idade Média, do papado. Mas nos primeiros cristãos não existia esse nome papa, era somente bispo, tá? Aí nós poderemos falar sobre esse tema em uma outra oportunidade. E depois a apostila vai trazer aqui as 7 igrejas da Ásia, né? As cidades, na posição geográfica que estava Éfeso, tudo aqui naquela região que eu falei agora, região ali pensando na Turquia, Esmirna, a cidade de Pérgamo,
a cidade de Tiatira, a cidade de Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Na página 38 vocês têm aí a noção, o mapa, que essas cidades elas ficavam pertinho uma das outras, e foram, na minha opinião, elas não foram cidades importantes assim, no sentido de, pensando de uma forma, como é que eu posso dizer assim, geograficamente. Elas não foram cidades importantes geograficamente, mas foram cidades importantes para a igreja lá no início. Porque quando o apóstolo João ele é usado por Deus para escrever, tem todo um simbolismo, né, em relação às igrejas, né? Então Jesus, nas cartas, ele pega as características da cidade, da região, ele usa a geografia de algumas cidades para levar uma mensagem. Então, a importância aqui não era da cidade em si, mas do lugar onde elas estavam, para o aconselhamento de Jesus em relação às igrejas que estavam nessas cidades, né? Por exemplo, em Laodiceia, ele vai falar sobre a água morna, sobre a água que tinha naquela cidade, que realmente era uma cidade que tinha uma fonte de água morna. Então Jesus ele usa essa figura, né, da água morna para falar em relação à posição da igreja. Então é interessante a leitura, né, que Jesus faz e as observações em relação à geografia das cidades, né? Patmos era uma ilha que pertencia à Grécia, automaticamente ao Império Romano, e foi o lugar onde João ele teve as visões, né? As visões do Apocalipse, e também as cartas que ele escreve às igrejas da Ásia Menor, tá? E na página 39 a apostila vai trazer o dilúvio e a arca de Noé, e nós já falamos, né, na primeira aula sobre a arca, o dilúvio, o Monte Ararat. Então é uma aula que já foi dada, tá bom, gente? Eu peço desculpas pela aula ser rápida, né? Mas eu estou gravando aqui no celular, e o tempo aqui não pode demorar muito, porque senão ele corta. Mas eu espero ter ajudado, e estou aí à disposição, né, para qualquer conversa, qualquer dúvida. Vocês têm aí o meu telefone, e vamos lá, vamos continuar essa batalha que nós temos em relação ao estudo. Quero incentivar vocês cada vez mais a não desanimarem, né, porque é comum a gente desanimar, o tempo faltar, qualquer contratempo a gente já deixa de lado, não vou hoje por isso, por aquilo. Mas vamos ter essa firmeza aí. Nós estamos incentivando vocês a estudarem a Bíblia, não pelo diploma em si, mas pelo conhecimento, né? A questão do diploma, eu vejo assim, fica em segundo lugar. No primeiro lugar vem o conhecimento, vem a troca de ideias, essa comunhão, né, que nós temos quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês.